A radiação existe naturalmente na natureza. Está presente em elementos químicos como o urânio, substâncias que são encontradas em rochas e no solo. A radiação também está na atmosfera, produzida pelo Sol ou como resultado de explosões estelares. O que mudou no último século e que é motivo de preocupação é que a quantidade de radiação liberada no meio ambiente aumentou numa proporção nunca vista, consequência das ações humanas. Podemos falar hoje de poluição radioativa, uma poluição invisível, mas que provoca mutações em diversas espécies de seres vivos. Radioatividade e meio ambiente. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossos convidados são o supervisor de radioproteção do Laboratório de Análises Ambientais e Simulação Computacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Wagner de Souza Pereira, ele que atua nas áreas de ecologia, avaliação de impacto ambiental e radioproteção, e o professor do curso de radiologia da FMP-FASE, Alexandre Kuster, ele que é mestre em ciências do meio ambiente e doutorando em engenharia nuclear. Muito bem-vindos, obrigada pela participação. Obrigado pelo convite. Como é que a gente pode explicar o que é a radiação, né? Como que ela surge? É uma forma de energia, né? A radiação, a formação da matéria, ela aconteceu no Big Bang e bem no comecinho, Big Bang bem lá atrás, só que alguns desses átomos, a composição deles não torna esses átomos estáveis. E existe uma tendência na natureza às coisas se estabilizarem. A entropia tende a fazer com que as coisas fiquem com a menor energia possível. Então, tudo na natureza busca o equilíbrio, né? Exato. Quando você chega em alguns átomos, esses átomos eles têm um desarranjo, que é em relação ao número de prótons, número de nêutrons. Esse desarranjo faz com que eles tenham uma estabilidade. E para que essa estabilidade seja alcançada, eles emitem alguma coisa, eles perdem energia. Essa energia pode ser perdida em forma de matéria ou em forma de energia propriamente dita. Então você vai ter basicamente a energia alfa, onde você perde uma grande quantidade de energia na forma de matéria, na verdade é um núcleo de hélio. Você tem a energia do pósitron, que é um elétron positivo, os químicos ficam horrorizados com isso, um elétron positivo, de origem nuclear. Você tem a beta, que é um elétron também de origem nuclear, que é um elétron negativo. E quando esse pacote de energia não é suficiente para estabilizar o átomo, ele emite radiação gama, que é aquele restinho de energia que ficou a mais, e como ela não tem condições de formar matéria, ela é emitida na forma de energia. Então, quando você perde matéria, você perde também energia, porque matéria e energia são convertidas. A equação de Einstein é igual a mc2. E quando sobra alguma coisa, ele é emitido na forma de radiação gama. Então, você vai ter radiação alfa, beta, pósitron e o acerto finalzinho, que é a radiação gama. Isso acontece para chegar à estabilidade. E isso gera uma situação que torna a energia uma coisa constante na nossa vida. A primeira vez que na minha monografia, na minha dissertação de mestrado, eu escrevi uma coisa que assim, a vida surgiu, evoluiu e se mantém num ambiente constantemente irradiado. E essa radiação, ela propicia, segundo os ecólogos, né, ela é um dos fatores causadores da evolução. Ela aumenta a taxa de evolução. E você acaba, gerando uma estabilidade entre a exposição, as mutações para formar as evoluções, e os organismos estão adaptados a esse nível de radiação. E como você comentou no começo, hoje a gente tem produção de energia de outras formas que acabam podendo causar impacto pelo aumento da frequência, pelo aumento da concentração, pela exposição a outros radionuclídeos, pela exposição de outros organismos. Então você vai ter um contexto onde
os organismos que estavam ambientados, estavam adaptados a essa situação, acabam sendo colocados frente a uma pressão seletiva que vem a ser ou uma nova fonte ou uma nova intensidade de uma fonte antiga, e eles têm que se adaptar. E a adaptação, ela vai ter dois caminhos. Ou você se altera, você se adapta, que a adaptação é uma coisa genética, né, diferente de aclimatação. Você adapta, você muda o sistema genético ou você morre. São os dois caminhos. Custer, você até diz, né, no curso que, na verdade, como o Wagner falou, está desde o início da formação do universo, a radioatividade está aí, faz parte da nossa vida, da vida de todos os nossos antepassados. O que mudou, o que preocupa realmente é essa produção tão intensa hoje, né, pelo homem, aumentando essa carga, né, criando essa poluição, né? É o que a gente chama hoje de radioatividade antropogênica, né, que é a que está sendo utilizada pelo homem, tanto na área médica como na área da indústria, né, em pesquisa e tal. Um fato curioso é que quando a gente pensa assim, está sendo muito utilizado pelo homem, o homem está aumentando a exposição, mas tem documentos, né, da NSCIR, que faz parte da ONU, né, que fala que a maior parte, ou seja, 80% da nossa exposição provém da natureza. Das fontes naturais. 20% ainda é provocada pelo homem. Então a gente ainda não inverteu essa preocupação, né, de a maior exposição é relativa à radiação antropogênica. Não, ainda não. Nós ainda não chegamos nesse ponto. Mas isso preocupa, né? Porque aqui vão ser concentradas as maiores doses, os maiores danos, né? Então a gente vai trabalhar com fontes com maior poder, né, de ionização, de emitir partículas, emitir radiação gama. E aí, dentro desse escopo, a gente ainda pode falar um pouco ainda, né, agregando o raio-x, né? Porque o raio-x ele é uma forma artificial. Todas essas radiações que o professor Wagner citou são todas naturais, né? Elas acontecem na natureza? Acontecem na natureza, né? Mas nós temos a produzida pelo homem. No caso, o raio-x é um exemplo clássico de uma radiação artificial. E é responsável aí por 20% das doses absorvidas, tanto para tratamento como para indivíduo ocupacionalmente exposto, ou seja, os operadores de equipamentos de radiologia, né? Essa é uma das formas, das vertentes que a gente tem. Voltando aí para as fontes naturais, né? Vamos dar uns exemplos aí? Claro, olha só. De como essa radiação chega na gente? Bom, a gente dividindo as radiações, assim, tentando fazendo uma divisão. Quando a gente divide didaticamente as coisas, a gente simplifica, e a simplificação pode causar alguns desvios, mas a gente pode dividir em 3 grandes grupos. Radiação cosmogênica, que ela na verdade, ela é produzida no espaço sideral, com a explosão das estrelas. Você ainda consegue ver radiação de origem do Big Bang, essa radiação gama de origem do Big Bang. Você vai ter ali uma radiação formada da interação dessa radiação com a atmosfera. Por exemplo, quando você tem a interação do nitrogênio com o próton, ele acaba se transformando no carbono 14. Então esse material que vem de fora, ao interagir com os elementos, eles acabam por processos físicos formando outros radionuclídeos. Você tem os radionuclídeos, que são os radionuclídeos da origem da Terra, que foram formados juntos com a Terra. E você agora tem uma série de novos radionuclídeos que são produzidos por reatores nucleares, reatores e aceleradores. Essa classe, ela é uma classe diferente porque ela
ela traz radionuclídeos com características distintas. Os radionuclídeos naturais, eles não alteraram as suas concentrações. As alterações de concentrações deles têm só reduzido por conta da minha vida. Então, o urânio, a gente imagina que hoje a radiação que a gente está exposto ao urânio é metade de quando a Terra foi criada, porque já se passou uma meia-vida entre a formação da Terra e urânio. A gente está vendo nessa fase do natural, você está vendo um decréscimo da radiação. Então, a gente consegue se adaptar a esse decréscimo. Um dos fatores que levaram à produção, à saída dos organismos do mar para a Terra, então, o biólogo ele tem a convicção científica de que a vida se originou no mar e migrou para a Terra. Essa migração ela só foi possível por 2 parâmetros. O primeiro parâmetro foi a camada de ozônio, que fez um filtro para essa radiação, a atmosfera no geral, e a camada de ozônio que fez um filtro para essa radiação cósmica, reduzindo bastante ela, fazendo então com que os animais que eram aquáticos pudessem chegar ao solo e não sofrerem tantos efeitos deletérios. E, num segundo ponto, essa redução do radionuclídeo pela meia-vida dele acabou gerando também exposições menores. O que aconteceu é que o homem descobriu uma ferramenta que é muito útil, a radiação raio-x, mas para você ver como é que a radiação ela foi descoberta no final do século XVIII para o XIX, na Primeira Guerra Mundial, 15 anos depois, já existiam ambulâncias sendo levadas para o campo de batalha para você enxergar bala dentro das pessoas e poder operar. Então, na década de 30, Marie Curie veio para o Brasil trazer ampola de rádio para fazer tratamento de radioterapia. Então, essa radiação nova, essa radiação que foi descoberta, que estava sendo entendida, ela começou a ter uma aplicação prática muito rápida e isso fez que você tivesse poucos cuidados. Então, no começo, você ia numa sapataria, o cara botava o sapato no teu pé, fazia um raio-x para ver se o sapato estava legal no teu pé. Então, isso é um tipo de coisa que hoje... Existem fotos mostrando isso. Hoje você não tem... Hoje esse uso frívolo da radiação não é mais permitido. Você tinha pasta de dente com abrasivo de tório. Por quê? Porque o tório é um abrasivo e é melhor para escovar os dentes. Só que as pessoas, os dentes caíam, porque a radiação alfa entrava na gema do dente e esse dente caía. A gente tem o caso notório das garotas do rádio, né? Isso, da fábrica, das pintoras. lá em Nova Jersey, nos Estados Unidos, né? A grande ideia dessa... Você não tinha... Quando se começou a trabalhar com radiação, você não conhecia os riscos. E os efeitos. E aí, a ideia de você... Qual era a aplicação? Você tinha o fenômeno da fosforescência, onde uma partícula alfa de rádio, misturada com sulfeto de zinco, fazia com que o ponteiro do relógio brilhasse, mas era pintado. E as meninas afiavam o pincel na boca. Elas eram orientadas, né? Você afiava o pincel para poder pintar. E ela começou a perder os dentes do lado que elas afiavam o pincel. O primeiro sintoma foi a queda dos dentes e depois gerou um câncer ósseo e esse câncer ósseo matou a maior parte delas. E aí as pessoas começaram a se preocupar com os efeitos da radiação. Então, ao mesmo tempo que ela era uma coisa que trazia benefício, por exemplo, você vê um osso quebrado, você vê uma bala, você entrar numa sala escura e ver um interruptor, isso faz com que isso tivesse uma aplicação prática. Mas, ao mesmo tempo, se viu a necessidade do controle. Então, esse balanço entre o benefício e o risco é o que a gente trabalha hoje com radioproteção. Porque naquela época era uma coisa mais indutiva. Hoje você tem conceitos científicos bem fundamentados, você tem método de cálculo, método de exposição, de cálculo de risco aceitável e avaliação desses riscos, que é o que o Custer está fazendo, fez no mestrado dele, né? Ele avaliou o risco de ingestão de alimentos.
A gente imagina a radiação como uma coisa feita pelo homem e que tem que ter a intervenção do homem. O raio-x é um evento claro que tem a intervenção do homem. Mas quando você planta um vegetal num solo, esse solo vai absorver fósforo, vai absorver nitrogênio pelas folhas, vai absorver enxofre, vai absorver urânio, vai absorver rádio, vai absorver chumbo. E dependendo do lugar que você planta, você vai ter condições de risco não aceitáveis. E aí o que se faz? Para você saber se o risco é aceitável ou não, você tem que aplicar ciência. E aplicar ciência é medir, quantificar, modelar. E a ideia que o Custer teve na dissertação de mestrado dele foi essa, de avaliar as diferenças entre cultivos orgânicos e convencionais. Porque e aí vai... porque a gente tem esse pensamento, né? Radiação está lá nos aparelhos dos exames de imagem e tal, mas a radiação está no nosso dia a dia aí, emitida pelo solo, né? Materiais de construção emitem, né? Pisos. E também nos alimentos, na água, né? E no ar. Alimentos, água, ar, solo, ou seja, tudo que nos rodeia emite radiação o tempo todo. Né? Como o professor Wagner falou, nós utilizamos aqui, inclusive montamos uma iniciação científica com próprios alunos da FMP Fase para fazer uma pesquisa e comparar alimentos cultivados de forma orgânica e alimentos cultivados de forma convencional. E esses alimentos foram preparados, inclusive, aqui na própria instituição, né, na Fase. Foram secos, desidratados, a gente espera um equilíbrio secular, onde a quantidade de átomos radioativos se equilibram para a gente conseguir... Nas mesmas condições. Nas mesmas condições e conseguir contar todos eles. Então, foi feita uma parceria com o Laboratório de Engenharia Nuclear da UFRJ, onde operamos lá um equipamento de germânio e perpúrio e a gente coloca as amostras dentro desse equipamento e ele consegue gerar para a gente um gráfico mostrando quais são os radionuclídeos que estão presentes, né? Ou seja, quais são os tipos de átomos presentes naquela amostra e a quantidade de radiação que tem em cada amostra desses alimentos. E aí a gente pode fazer uma modelagem, um parâmetro, né? E comparar o quanto eu tenho de radioatividade num alimento produzido de forma orgânica e o quanto eu tenho de radioatividade, né? Num alimento produzido de forma convencional. E aí, dentro desses dois, a gente consegue fazer uma avaliação qual é o melhor para o consumo. E aí a gente chega a dar uma conclusão, né, no final desse estudo, que a gente tem uma porcentagem muito pequena de variação entre o convencional e o orgânico. O orgânico, ele fica abaixo, né? A maioria das amostras se apresentou com uma taxa de dose, né, absorvida pela ingestão abaixo do convencional, certo? Mas uma coisa que é, assim, um limite muito abaixo do que a legislação brasileira, a CNEM, né, pela norma NN 3.01, determina como um limite que a gente deva se preocupar com a ingestão, né? Então, se a gente fala aqui hoje no programa que comer cenoura, comer brócolis pode provocar algum mal, daqui a pouco ninguém vai querer comer esse tipo de alimento, né? Mas não, a quantidade é praticamente muito, não vou falar que é desprezível, né? Mas é uma quantidade muito baixa para que isso possa provocar algum malefício à saúde. Vocês fizeram em 4 pontos diferentes da cidade, né? Sim. Nós fizemos em Itaipava, Brejal, Caxambu? Caxambu não. No Horto, que aí a gente já tem, nos produtores a gente tem... Caxambu também, um fornecedor que é do Horto. Então a gente compra da própria população, né? Então são produtos que são realmente orgânicos, porque recebem certificação do MAPA, né? Do Ministério da Agricultura.
como alimentos orgânicos, isso é importante, né? Toda vez que a gente for comprar algum alimento, é observar se realmente esse alimento que você está adquirindo, ele é orgânico, né? Então, só pode ser classificado se esse produtor tem a certificação e se for um alimento embalado, se ele realmente está lá com um símbolo de material, né? É produto orgânico. Ok. E você também pode acompanhar a Fase TV na internet, quando e onde você estiver. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/FMTFase. Faça sua inscrição, clique no sininho e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre radioatividade e meio ambiente. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre radioatividade e meio ambiente. Nossos convidados são o supervisor de radioproteção no Laboratório de Análises Ambientais e Simulação Computacional da UFRJ, Wagner de Souza Pereira, e o professor do curso de Radiologia da FMPFase, Alexandre Kuster. A gente terminou o bloco anterior falando da pesquisa que vocês realizaram aqui em Petrópolis, né, com alimentos, né, para medir a radioatividade desses alimentos. Essa radioatividade que chega aos alimentos através das raízes, né, do ar, né? Quando ele vai crescendo, ele vai absorvendo essa radioatividade natural. E vocês encontraram um elemento cosmogênico, não é isso? Raro. Exatamente. Em 2 ou 3 amostras, em 3 amostras, para ser mais específico, couve, vagem e berinjela, nós encontramos berílio 7, que é um material produzido, né, na atmosfera, no espaço. A gente encontrou aqui o berílio, que é um elemento um pouco raro de se encontrar. E ele é raro por conta do local onde ele é produzido. Diferente do urânio que você encontra no solo, o berílio ele é produzido na alta atmosfera. Essa produção ela se dá pela interação de fótons cósmicos com elementos que estão nessa atmosfera. E aí você forma esse berílio. Que é um elemento radioativo. Que é um elemento radioativo. A ideia central dele é que o tempo que ele demora para descer dessa alta atmosfera para o nível do mar faz com que chegue pequenas quantidades aqui. Petrópolis, por ser uma região serrana, por estar mais alta, a gente conseguiu identificar esse elemento. Isso é um indício interessante, porque o berílio ele é muito pouco estudado, porque as populações estão muito pouco expostas a ele. Estão expostas porque você, via de regra, você não tem altiplanos, a maioria dos estudos são feitos a nível do mar, e isso faz com que o berílio seja um elemento pouco conhecido. Então, o que a gente faz? A gente pega os radionuclídeos diferentes, pondera as suas características, e aí vai ser o tipo de radiação emitida, o tempo que ele emite, o órgão que ele vai se acumular, e você, através dessa modelagem toda, você cria uma unidade de medida que é a exposição causada. Que vocês chamam de dose. Que a gente chama... a dose é um passo seguinte da exposição. Como é que a gente cria isso? A primeira medida, a radiação é ionizante porque ela ioniza. Então ela quebra os átomos das ligações químicas. Isso é exposição. Quando a gente fala de dose, a gente fala de energia depositada em um volume, que é um conceito diferente de exposição. A exposição só mede, se você tem um volume de ar, e mede quantos íons você criou ali dentro. Na dose, você vai medir quanta energia você depositou naquele volume. E quando você fala em dose, depois você vai criar ponderações pelo tipo de radiação e vai criar ponderações pelos órgãos. Porque eles vão se acumular diferentemente nos órgãos e vão ter efeitos diferentes nos órgãos. Aí você cria a
dose efetiva, comprometida, que a gente usa em 50 anos. Então, se você inala, se você ingere o urânio hoje, a gente vai fazer uma integral e vai calcular quanta dose você vai receber por esse urânio durante 50 anos, se você for adulto, e 70 anos, se você for criança. Isso porque determinados elementos, a maior parte no caso, esses elementos radioativos, eles têm longa duração, né? Os mais importantes, sim. O que acontece? Quando você tem um elemento que tem uma duração, um tempo de emissão, uma meia-vida física, isso é, eles emitem muito radiação, mas num tempo muito curto, eles não causam prejuízo a longo prazo se não tiverem uma alimentação constante dele. Então, um radionuclídeo de meia-vida longa que entra no seu organismo e fica durante 50 anos te irradiando, vai te causar um tipo de dano. O radionuclídeo que entra e 2 dias depois deixa de existir, vai te causar um outro tipo de dano, um dano muito menor. Tentando traduzir assim, de uma forma bem simples, o de longa duração, ele continua ativo, continua emitindo radiação. Isso. Ao longo do tempo. O Por outro isso, não, tem um espaço curto e para de emitir radiação. A ideia central é a seguinte, o meia-vida curta, ele seria alguma coisa imediata. Ele dá uma dose instantânea, ele dá uma dose num espaço de tempo muito curto. Isso causa problema? Pode até causar problema. Mas o problema é o seguinte, se você pegar... Continuar tendo essas doses constantemente. Pequenininhas durante muito tempo, você vai acabar tendo uma probabilidade maior de ter um efeito deletério. Por um efeito somatório mesmo, cumulativo. Isso. A ideia do... A gente diz que a radiação é acumulativa por uma questão de ser conservativo. Na verdade, quando uma radiação ela interfere num átomo, num DNA, por exemplo, ela vai ter 3 caminhos a seguir. A gente tem um sistema de recuperação de DNA muito eficiente. Então, quando você vai transcrever isso para outra célula, o próprio mecanismo celular ele repara esse dano e a célula continua viva. Você tem um segundo ponto onde esse defeito é tão grande que a célula morre. Se a célula morrer, ela não vai causar problema, só se morrer em grandes quantidades. E você tem um terceiro ponto que ela dá um desarranjo e é nesse caso que a gente chama de acumulativo ou acumulativo, que é quando ela pode causar, por exemplo, um câncer. Esse desvio desse material pode fazer com que haja um efeito deletério de longo prazo. Então, são sempre probabilidades sendo jogadas. E a ideia de avaliar o risco é de avaliar a probabilidade de que aconteça ou não um efeito. Então, a gente colocou um limite que é aceito internacionalmente, que 1 milisievert é uma dose aceitável. Para indivíduo do público e para trabalhador 20 milisievert. Isso me deixou muito complicado quando eu comecei a estudar, porque eu falei assim, poxa, a radiação ela é mais danosa no indivíduo do público do que no indivíduo... São todas pessoas, né? São pessoas. Por que você usa 1 e 20? É porque quando você usa 80 km por hora na estrada, você tem uma característica. Quando você entra num carro de Fórmula 1, o cara anda 200. Por quê? Porque ele é treinado, porque ele tem equipamentos de proteção, porque o traçado é seguro. Então, quando você bota 20 milisievert por trabalhador, esse trabalhador é obrigado a fazer exame todo ano, ele é treinado, ele tem EPI. Agora, o indivíduo do público, eu não posso colocar EPI nele. Eu não posso ir lá obrigar o cara a tirar sangue para fazer exame. Eu não acompanho ele. Então, como eu não tenho controle sobre ele, a dose que ele pode receber, no fim das contas, é menor. Então, a radioproteção como ciência, a radioproteção como técnica, ela é uma forma de você avaliar os riscos em que você está. Então, quando o Custer, na dissertação dele, achou 10 becquerels de rádio e 20 becquerels de tório, o que a gente fez? A gente transformou isso tudo em dose.
E aí, essa dose, ela pode ser avaliada em termos de risco. E a gente usou essa avaliação de risco para a população. O risco é uma questão de probabilidade, frequência. Probabilidade, que é a frequência, e a magnitude. Então, por exemplo, se uma radiação gama acertar no ponto certo do DNA, ela pode causar um câncer. Agora, uma radiação acertar naquele ponto certo, a probabilidade dela é muito pequena. Se eu tiver 100 radiações, a probabilidade é maior. Se eu tiver 1 milhão, então a ideia é a seguinte: a gente não trabalha com risco zero, a gente trabalha com risco aceitável. A gente tem que entender que a radiação, ela tem uma faceta que ela pode causar problemas. Você consegue imaginar o mundo hoje, um dentista sem fazer um raio-x do teu dente? Você consegue imaginar um cara que sofreu um politraumatismo num acidente de carro não fazer um raio-x? Você consegue imaginar uma pessoa que tem câncer de tireoide não fazer uma radioterapia? Você consegue imaginar um avião levantando voo sem você fazer uma radiografia da solda, da asa dele? O avião só voa porque você faz radiografia da solda. O carro só anda porque você faz radiografia das soldas. O gasoduto, hoje a gente tem um gasoduto Brasil-Bolívia, que cada emenda que você fez naqueles tubos passou por uma radiografia industrial. Então, a ideia central é que a gente não pode transformar energia nuclear em vilão. Por quê? Porque energia nuclear salva vidas. 20% da energia que a gente consome no Rio de Janeiro é de origem nuclear. Se a gente... Vamos parar Angra 1 e 2. Vamos fazer o quê? Vamos desligar a televisão, vamos desligar o secador, vamos parar a máquina de lavar, porque viver é consumir energia. E a energia que você produz em Angra 1, ela tem um risco grande. Qual é o risco grande? Ela explodir. Isso vai causar um impacto, uma magnitude grande, mas a probabilidade é pequena. Você vai em São Paulo tem um estudo que mostra que a quantidade de pessoas que morrem pela fuligem do ar, pela péssima qualidade do ar, é muito grande. Então, se você pegar o fato de você andar de carro em São Paulo, te causa um risco de morte maior do que a usina de Angra, você vai dizer assim, não, mas a usina de Angra, se explodir, quantas usinas explodiram no mundo desde a década de 40? Chernobyl, Fukushima, Three Mile Island não chegou a ser, Mayak, um evento hoje. Você pode contar numa mão os eventos que tiveram. Quantos acidentes de carros acontecem por dia no mundo? A questão da radiação é justamente que seja usada com os cuidados devidos, né? Com a proteção, e a ciência já tem os instrumentos para isso, né? Basta seguir, né? Os parâmetros. Existe uma coisa. Todos os eventos que ocorreram na área nuclear foram bypasses. Quer dizer, a área nuclear, ela desenvolve um sistema de redundância, de barreiras múltiplas. Então você tem que, para entrar naquela sala, você tem que pegar a chave aqui, aí você tem que abrir aquele claviculário, pegar uma segunda chave com fulano. Então você tem uma série de sistemas que você cria para evitar. Por quê? Porque a magnitude é grande. Então você evita o risco criando várias barreiras de contenção, vários protocolos. Se você fizer a coisa de forma correta, não acontece acidente. Erro humano é a principal causa. E erro humano acontece
na cozinha da nossa casa, no banheiro, acontece no carro, de forma geral. Quando não se segue o protocolo, A né? gente tem a radioproteção, ela é uma ciência madura, ela é uma ciência reconhecida internacionalmente e ela consegue dar conta dos problemas causados pelo uso da radiação. O problema é falha humana. Custer, voltando para a pesquisa com alimentos, né? Como é que está o nível de pesquisa sobre isso no mundo? No próprio laboratório onde nós desenvolvemos a nossa pesquisa, né, nós temos pesquisas em andamento com vários nutrientes. Nosso amigo José Lopes, inclusive, fez alimentos consumidos no estado do Rio de Janeiro. Então foi feito um levantamento de mais de 50 amostras, né, comparados com a bibliografia da época. Foi em 2018 que ele fez a defesa desse artigo dele, desse estudo dele, e ele já fez um levantamento naquela época e mostrou que estava compatível com o que era encontrado em todo o mundo. E em 2019, 2020, nós fechamos novamente e fizemos uma nova reclassificação dos alimentos produzidos no mundo inteiro. Então há uma certa compatibilidade de doses, né, entre os alimentos, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. Então existe um equilíbrio, né, de taxa de dose absorvida pela ingestão desses alimentos. Estamos na média. Estamos na média. Ok, e se você tem algum tema que gostaria de ver aqui no Em Questão, manda pra gente. Se você perdeu um pedacinho do programa, quer rever ou compartilhar um episódio, também já sabe, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre radioatividade e meio ambiente. A gente volta no instante, até já. O Em Questão está de volta falando sobre radioatividade e meio ambiente. Nossos convidados são o supervisor de radioproteção do Laboratório de Análises Ambientais e Simulação Computacional da UFRJ, Wagner de Souza Pereira, e o professor do curso de Radiologia da FMPFase, Alexandre Custer. Existem diferentes tipos de contaminação, né, Custer? Sim, a gente pode falar em contaminação, que a gente fala contaminação interna e contaminação externa. Contaminação externa, vamos pensar o seguinte: você tem um pouco de tinta e essa tinta, vamos dizer que essa tinta seja material radioativo. Caiu na sua pele, isso é um tipo de radiação, de contaminação que a gente fala que é externa. A partir do momento em que você não faz uma higiene na mão e tal, e pega alguma coisa e ingere, e aí você faz esse tipo de contaminação, se transforma numa contaminação interna. Ou essa tinta secou, virou um pó, e você inala, você gerou uma contaminação por inalação, que também é interna, né? E aí o dano dessa radiação vai depender do tipo do raio, né? Exatamente, do tipo de radioatividade que nós temos, né, dentro daquele material. Ou seja, se esse material ele emite uma partícula, por exemplo, alfa, 2 prótons, 2 nêutrons, é uma partícula pesada, que transfere uma energia muito grande para o tecido, mas ele tem um poder de penetração muito pequeno, milímetros na pele, né? E aí ele vai provocar um tipo de dano diferente, né? Como o professor Wagner pode explicar aqui o dano que essa partícula vai causar. A gente compara o que ele falou de transferência de energia. É usado um termo chamado LET. O que acontece? A energia alfa, por ter 2 prótons e 2 nêutrons, ela tem uma carga positiva dupla. Então ela tem uma carga de mais 2. Quando ela está do lado de fora da minha pele, até pode causar um dano, mas via de regra a chance dela causar um dano é muito pequena. Mas se eu inalar, essa energia depositada, que é grande, ela vai ser depositada diretamente no pulmão, que é um órgão muito radiosensível. Então, se eu comer uma banana, ela vai passar pelo meu estômago e pelo meu intestino, que também é muito radiosensível. Então, a ideia é a seguinte: a contaminação interna, que é a contaminação alfa interna, ela é muito danosa,
porque você tem uma grande transferência de energia. Isso faz com que você ionize muito num espaço muito pequeno e você tem uma probabilidade de ocorrer um risco maior. Tanto é que a gente usa um fator de ponderação 20. A radiação beta a gente pondera por 1. Então a gente normatiza dizendo que a radiação alfa, internamente, ela é 20 vezes mais perigosa do que a radiação beta. Aí você fala um pouquinho da beta pra gente? E na radiação beta, né, ela pode ser classificada como beta positivo ou beta negativa, é quando o núcleo do átomo emite uma partícula, seja com carga positiva, né, que a gente chama de pósitron, ou com carga negativa, que a gente vai chamar ele de négatron, né, e ele já tem um poder de penetração um pouco maior, e é uma partícula que é fácil blindar. Hoje uma folha de alumínio, uma película de alumínio, até dessas que você tem em casa, né, que enrola sanduíche e tal, você consegue blindar uma radioatividade dessa. E ela também tem o seu dano, e o dano dela é mais potencializado na ingestão do que propriamente na pele. No caso da alfa, só para a gente completar ela, o que consegue barrar a alfa? A alfa é uma folha de papel, uma camada de ar, 2, 3 centímetros de... 2, 3 meio centímetro de ar blinda a alfa. A grande ideia da alfa é que a alfa é um elefante. E ela é um elefante cheio de gancho. Então você imagina assim, se eu pegar uma pedra de 5 quilos e pegar uma pedra de 10 gramas e for jogar, eu não consigo jogar a pedra de 5 quilos tão longe quanto a de 10. Essa alfa, e como ela tem 2 cargas positivas, ela, ao passar, ela começa a pegar elétron de todo mundo. E ao pegar elétron, ela começa a interagir com os átomos e ela vai sendo freada. Então, por ela ser pesada, por ela ter uma carga muito alta, ela interage muito e aí acontece o seguinte, você... Então não vai muito longe. Você já viu um avião pousando no porta-avião? Ele posa e você tem um cabo lá que ele engata nesse cabo e ele para. Essa é a ideia da alfa. A alfa, quando passa, como ela tem esses 2 prótons, ela agarra nos elétrons e para. Ela tem o mesmo efeito que aquele cabo do porta-avião que segura. Ela é pesada, então ela tem pouco movimento. E ela tem essas cargas que prendem ela e fazem com que ela ande menos. A beta, o elétron tem 1.840 avos do peso do próton. Então você imagina assim que você tem ela é 8.000 vezes mais pesada, 7.000 vezes mais pesada. Então a beta ela vai muito mais longe. E como ela só tem uma carga negativa, ela não se prende, ela repele, porque cargas iguais se repelem. Então a beta está andando, tem uma carga negativa aqui, ela desvia. Tem uma carga negativa, ela desvia. Diferente da alfa, que tem uma carga positiva, quando ela passa numa carga negativa, ela segura. Essa é a principal diferença. A alfa, ela quando passa, ela segura. E a beta, ela é desviada. E aí ela consegue andar mais longe. No organismo. Ela consegue penetrar mais. Então, dependendo da energia da beta, você consegue até blindar com uma folha de alumínio. Mas você tem algumas betas assim, excepcionais que você não consegue. A alfa, ela qualquer coisinha blinda. Aí você vai ter, no final das contas, o ajuste final, que é o gama, né? A radiação gama, que é um pacote, né, vamos dizer assim, falando de maneira bem simples, né, é um pacote de energia que viaja no espaço com velocidade da luz e que tem um grande poder de penetração, e aí dependendo da energia que você tenha nesse pacote, às vezes é preciso 10, 15, 20 centímetros de chumbo, uma parede de 1,5 metro de concreto para poder blindar. Vamos falar, por exemplo, no caso de um reator nuclear, como Angra 1 e Angra 2, você tem lá 3, 4, 5 metros de parede de concreto para blindar a radiação gama que está lá dentro, né? Porém, ela transmite pouca energia, como o professor Wagner falou, do LET, né, o linear transferência
de energia, ou a transferência linear de energia, a gama, por ela não possuir, né, uma energia nem positiva nem negativa, né, ela consegue atravessar e interagir pouco com as moléculas do corpo em que ela está atravessando. Então, a deposição de energia no organismo em que ela atravessa é bem menor. E aí a gente lembra um pouco, a gente falou no início do programa sobre a utilização, por exemplo, medicina nuclear, a gente usa elementos radioativos produzidos em laboratórios, em aceleradores, reatores, por exemplo, o tecnécio, que é a estrela da medicina nuclear, né, injeta na veia desse paciente um material radioativo linkado a um outro elemento que seja atraído para o órgão-alvo que eu quero analisar. Por exemplo, se eu quero fazer uma cintilografia óssea, por exemplo, eu vou pegar metildifosfonato de fósforo, né, o fósforo está presente no esqueleto. Quando eu junto os dois, né, e injeto no paciente, todo esse material radioativo vai para o esqueleto do paciente. E aí, com uma gama-câmara, um equipamento especial, né, um iodeto de sódio, ele vai captar a energia que está saindo do paciente e vai formar a imagem de como está o metabolismo desse paciente, né? E todo mundo fica muito preocupado quando fala, por exemplo, de medicina nuclear, né? Mas vai injetar um material radioativo no paciente, e aí como é que fica a dose? Que a gente estava falando de dose, né? E aí a dose então é muito maior. Se eu comparar, por exemplo, um exame de corpo inteiro de cintilografia óssea, a dose chega a ser 10, 15, 20 vezes menor do que uma tomografia de corpo inteiro. Então, existem uns certos mitos, né, e que a gente tem que esclarecer. Vocês lembram que a gente comentou das ponderações? Quando você vai injetar um radionuclídeo, você não vai injetar urânio. Você tem que procurar um radionuclídeo que dê uma dose pequena. Então, na verdade, tem a curta duração, né? O tecnécio, ele é a grande estrela, porque ele tem uma meia-vida muito, muito, muito curta. Então, por exemplo, 6,02 horas, né? A meia-vida dele é medida em horas. A grande vantagem da medicina nuclear é a relação custo-benefício. Por quê? Você imagina uma pessoa que tem um câncer ósseo e você não sabe aonde a metástase está. Vamos supor que eu tenho um câncer ósseo e essa metástase ela esteja nessa região aqui. Eu vou tomar essa dose de radiação, vou fazer minha cintilografia óssea e o meu esqueleto vai aparecer lá e essa parte aqui vai brilhar. O médico vai saber que é aqui que está. E aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai calcular a radioterapia para aqui. Então percebe, ao mesmo tempo que você dá uma dose pequena para o indivíduo, você dá uma informação para o médico que o médico não tem outra forma de ver. Como é que o médico vai tratar o teu câncer ósseo se ele não sabe onde está o teu câncer ósseo? Com isso, aí é novamente a relação de risco, de custo-benefício. Você toma uma dose pequena para identificar aonde está o câncer, e aí você pode atacar o câncer e curar a pessoa do câncer. Em relação, por exemplo, ao micro-ondas, o que existe de risco? O que existe de risco? Se você botar metal dentro, ele explode. Se você botar alumínio dentro, explode. O que acontece? Os efeitos nocivos da radiação ionizante são todos eles produzidos pela ionização. O que é ionização? É a formação de íon, você tem que quebrar a molécula. Para quebrar a molécula, você precisa de um mínimo de energia. Então, quando você fala desse mínimo de energia, você cria faixas. Então, você tem, por exemplo, micro-ondas. A micro-ondas não tem energia suficiente para quebrar uma molécula. Se você botar um copo de água dentro do micro-ondas e deixar ele aquecer, e você colocar uma colher dentro, essa água pode detonar e queimar o seu rosto, o seu braço. O risco do micro-ondas não tem a ver com ionização.
esse risco de não ter a ver com ionização significa ele não tem energia suficiente para quebrar as moléculas, para modificar a molécula. Para modificar a molécula do que é colocado lá, daquele alimento. Isso. O micro-ondas, ele é setado, ele é calibrado para a molécula de água. Calor nada mais é do que movimento boviniano. A micro-ondas, ele está em ressonância com a molécula de água. A única coisa que ele faz é pegar uma molécula de água, ele acertar a molécula de água, ele faz a molécula de água vibrar mais rápido. Quando ela vibra mais rápido, ela fricciona e aquece. Ele não quebra a molécula, porque se ele quebrar a molécula, essa fricção não acontece e aí você não esquenta. Então, a ideia do micro-ondas é que você tenha uma frequência que esteja em ressonância, esteja em consonância, esteja de acordo com a molécula de água e faça essa molécula de água vibrar. E aí você produz calor. Se essa molécula de água quebrar, ioniza. E aí não faz calor. Então, o micro-ondas só é eficiente porque ele não quebra a molécula. Se você botar alguma coisa no micro-ondas que não tenha água, não vai esquentar. Só esquenta no micro-ondas o que tem água. Então, o conhecimento que se tem de micro-ondas hoje é que ele serve para esquentar a água. E quando você bota uma maçã, essa maçã esquenta porque tem água. Quando você bota uma cenoura, ela esquenta porque tem água. Quando você bota o teu prato de comida, é porque tem água, tem umidade. E aí, você diz para mim assim, qual é a chance que você tem de ter um câncer no micro-ondas? Olha só, a gente tem chance de ter câncer porque a gente está dentro de casa e respira solvente. Solvente da onde? Do móvel, da espuma. A gente tem câncer, tem risco de ter câncer porque o cara do lado fuma. Vamos falar então do outro grande motivo de curiosidade, os celulares, também as antenas de celular, Wi-Fi, tudo isso. Se fala até dessas linhas de alta tensão. Isso. O que acontece? A desinformação, ela gera medo. E medo gera efeito manada. Então, se alguém fala assim, o celular causa câncer, todo mundo vai reproduzir isso como verdade. Por quê? Porque existe uma grande ordem mundial que está enganando a gente, que está levando nosso dinheiro, que leva nosso nióbio, que leva nosso ouro, que explora a mão de obra. Mas quando essas coisas passam pelo escrutínio, a ciência, ela não é feita de diálogo, ela é feita de evidências. Uma grande diferença da religião para a ciência é que assim, não, eu tenho um testemunho, eu rezei e aí Deus me fez um milagre. O testemunho, ele não serve na ciência, por quê? Porque ele não pode ser reproduzido, porque ele não pode ser testado, porque ele não pode ser validado. É uma questão de fé. A ciência, ela trabalha da seguinte forma, ela observa, vê o problema, monta um experimento, faz o experimento, vê os resultados, publica, aí o outro cara na China faz e isso vai gerando um acúmulo de conhecimento que cada dia que passa vai dando mais segurança. O que eu posso te dizer agora? Alta tensão não gera risco de câncer, micro-ondas não gera, celular não gera, televisão, eu lembro que minha mãe dizia assim para mim quando eu era pequeno, Wagner, se afasta da televisão, criança, sai de cima da televisão, porque a televisão vai te deixar estrábico. Isso não tem sentido. Hoje a gente está ficando com o pescoço baixo e com os dedos aqui de tanto usar celular. E o risco maior do celular é de você não prestar atenção e ser atropelado. Morre mais gente sendo atropelado, caindo no buraco, fazendo selfie, do que com radiação. Mas o tipo de radiação emitida pelo celular... Radiação de celular, radiação de micro-ondas, radiação de alta tensão, elas não têm condições de gerar ionização, portanto, não são passíveis de causar efeitos
deletérios, câncer. Ainda existiria muito mais para a gente debater, mas o tempo terminou. Agradeço muitíssimo a participação de vocês. Obrigado. E a gente tem um encontro marcado no próximo Questão. Espero você. Até lá.